Vamos só cantar um corozinho para quietar o nosso coração. And let's sing just a chorus to quiet our hearts. Quando cantarem, dê a sua mão ao seu irmão, à sua irmã, está bem? Quando eu olho em você, eu sinto em você a paz do Senhor. Quando eu olho em você, eu sinto em você a paz do Senhor. Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz comigo, você é meu amigo, você é meu irmão. Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz comigo, você é meu amigo, você é meu irmão. Mais uma vez. Quando eu olho em você, eu sinto em você a paz do Senhor. Quando eu olho em você, eu sinto em você a paz do Senhor. Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz comigo, você é meu amigo, você é meu irmão. Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz comigo, você é meu amigo, você é meu irmão. Vamos por pé, vamos subir a Santa Maria. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bless the Lord, O my soul, let me not forget His blessings. Bendize a minha alma ao Senhor e não deixei esquecer as suas bênçãos. It is Him who forgives our sins. É Ele que perdoa os nossos pecados. It is Him who saves our souls. É Ele quem salva as nossas almas. It is Him who watches over us. É Ele quem olha sobre nós. It is Him who actually comforts our hearts. É Ele quem conforta os nossos corações. It is Him who gives us the strength to be able to cope with the difficulties in this life. É Ele quem nos dá a força para conseguirmos ultrapassar as dificuldades da vida. Heavenly Father, we pray that You will quiet our hearts this morning before You. Querido Pai, nós pedimos que Tu aquietes os nossos corações esta manhã perante Ti. And we pray, Lord, that the Holy Spirit will speak to our hearts and help us to obey You. E que o Teu Espírito Santo nos ajude a obedecer-te, Senhor. Heavenly Father, we ask for our missionaries that You encourage each one of them and help them. Ajuda os nossos missionários, Senhor, encoraja-os, ajuda-os. And for those who are physically sick, we pray that You bring healing to their bodies according to Your will. E aqueles que estão fisicamente doentes, que Tu os ajudes e que lhes tragas a cura de acordo com a Tua vontade. And for those who somehow the enemy has tempted them to become cold in their faith, that You bring revival to their hearts. E aqueles que o inimigo tentou e que estão arrefecidos, Senhor, que Tu tragas reavivamento aos seus corações. Heavenly Father, we pray to help each one of us to be a good witness for You. Ajuda, Pai, cada um de nós a sermos boas testemunhas para Ti. May this church reflect the glory of God in this place. Que esta igreja possa refletir a glória de Deus neste lugar. We ask all this in the name of Jesus. Amen. Tudo isto pedimos em nome de Jesus. Amém. While we're still standing, we're going to sing Worthy is the Lamb.
Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many
Vamos nos colocar de pé para continuar a louvar ao Senhor. O hino base de verso. Vamos pedir ao meu mãe para vir fazer a coleta, por favor. Por favor, podemos colocar de pé. Oh,
Deus para trazer a mensagem de hoje. Bom dia, irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio. Vos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por causa o matou, porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, que quem não ama a seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens no mundo e vende a seu irmão necessitado de cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos a palavra nem da língua, mas para a obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos de verdade, da verdade, e de diante dele asseguraremos nosso coração, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é de Deus do que o nosso coração, e conhece a todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos dele, a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este: cremos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. Amém. 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 Bom dia, irmãos, uma vez mais. Bom dia. Ora bem, esta manhã temos aqui a irmã Margarida acabou de ler a passagem em 1 João, capítulo 3, e vamos expor a palavra do versículo 10b, ou seja, a última parte do versículo 10, e vamos até o versículo 23. Deixem as suas Bíblias abertas no capítulo 3 de 1 João, para que a gente possa ir lendo e acompanhando a mensagem. Quero também desejar às pessoas que vão estar a assistir a este culto no internet que sejam bem-vindas e que sejam abençoadas pela mensagem, pelos louvores que já tivemos, e que Deus vos abençoe nas suas vidas. Portanto, irmãos, vamos começar então com eu só queria dizer que eu trouxe esta mensagem porque nós temos andado a dar o estudo na primeira carta de João, como o irmão Carlos sabe, e pessoas que estão aqui também, que têm assistido à escola dominical no domingo, e nós temos feito um estudo assim bem profundo sobre esta carta, e esta carta fala do amor de Deus, o amor que deve existir entre os irmãos, e eu pensei em trazer um pequeno resumo daquilo que nós temos andado a estudar na escola bíblica lá embaixo. Portanto, o meu desejo, e eu espero que vocês sejam abençoados como nós temos sido desde que começamos a estudar esta carta do apóstolo João, né? E o título que eu dei a essa mensagem, que não foi só meu, mas que tirei também algumas palavras de outros lugares onde eu estudo, portanto, o título que eu trouxe é: O amor é o sistema circulatório da Igreja. E uma coisa um exemplo que eu queria dar é que o sangue, em nós é a vida em nós, né? Nós temos que ter, para estarmos saudáveis, o nosso sangue em nós tem que circular bem, as artérias têm que estar bem desentupidas, bem abertas, para que a gente goze de uma saúde boa, né? Portanto, e o amor aqui, o amor na igreja,
representa esse sangue, né? Sem amor na igreja, a igreja não vive bem. Vai ser uma igreja deficiente, né? Ok? Portanto, é preciso que esse amor de Deus em nós seja demonstrado perante o amor que nós temos uns aos outros. É a única maneira da gente demonstrar o amor de Deus que vive em nós é amarmos uns aos outros. Jesus Cristo disse isso. Quando ele resumiu os 10 mandamentos, ele resumiu em 2, e ele disse amar ao Pai sobre todas as coisas e amar uns aos outros como, e amar o próximo como nós nos amamos a nós mesmos. Portanto, será que isso é fácil? Isso não é fácil, né? Porque este amor que a gente está falando aqui hoje, né? Que é diferente daquele amor que o mundo fala, né? Este amor que a gente está falando aqui hoje, este amor só vem de Deus. Esse amor só nos é dado através de um relacionamento, de um conhecimento de Deus, e aquele amor que Deus nos tem que fluir de nós para as outras pessoas. O único lugar onde a gente vai mostrar o amor de Deus, primeiro, é uns com os outros, e depois é amar o mundo, as pessoas deste mundo, né? Nós precisamos seguir o exemplo de Jesus Cristo, né? Ok? E isso não quer dizer que a gente, por amar o mundo, que vamos fazer aquilo que o mundo faz. Nós estamos aqui para transformar o mundo e não ser transformados pelo mundo, né? Portanto, o amor é o sistema circulatório da igreja. Se as artérias do amor ficarem entupidas, a igreja corre o risco de quê? Corre o risco de uma paragem cardíaca e espiritual. E eu sei muito bem o que é uma paragem cardíaca, porque já sofri uma dessas, né? Ok? Portanto, uma evidência fundamental de maturidade espiritual em nossas vidas é a profundidade do nosso amor uns pelos outros, né? Right? Aí a gente mostra a nossa maturidade espiritual. É desse jeito que a gente mostra essa maturidade, é amar, é o amor que nós temos um pelos outros. João volta a este tema, porque João já tinha falado neste tema nos capítulos 1 e 2, ele já abordou este tema, e ele aqui volta porque esta carta é sobre o amor de Deus a nós e o nosso amor a Deus. Right? E nós amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro, né? Right? Não é uma coisa que vem de nós. O amor não é uma coisa natural para o homem. Right? Este amor, né? Este amor não é natural. Não vem natural para o homem. Né? Okay? Porque o homem pecou e vive no pecado ainda. Portanto, isto não é uma coisa natural. Right? É uma coisa que tem que ser aprendida a viver. Como eu dei o exemplo no primeiro culto, é que quando a gente se casa com a nossa esposa, right? Aquele amor que a gente tem ali, aquela paixão que também envolve essa paixão, e esse amor aí, se não for cultivado todos os dias, right? Vai chegar a um tempo que vai haver uma desorganização, vai haver falta de compreensão, right? E isso é um trabalho árduo. Não é fácil, porque não vem naturalmente ao homem, né? Temos que aprender com Deus a fazer isso. E nós temos Deus em nós, através do Espírito Santo, que nos faz viver essa vida, uma vez que a gente aceita Cristo como nosso Salvador, como nosso Senhor e Salvador, né? Aqui eu quero ler só o versículo 10 do capítulo 3, que fala assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, né? Conforme as nossas ações, né? Nós vamos mostrar de quem nós somos filhos, right? Através do amor uns aos outros, nós vamos mostrar que somos filhos de Deus. Através do ódio uns aos outros, vamos mostrar que somos filhos do diabo. No versículo 8, vamos só mais um pouco atrás, olha o que João disse já aqui no versículo 8.
quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Just like me sometimes. Yes, like everybody. E no versículo 9 diz assim: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Portanto, João aqui, nesta passagem que nós vamos olhar hoje, João sai fora do ensinamento daqueles que são nascidos de novo e qual é as obrigações deles, e ele agora começa falando no amor que deve ser demonstrado aos outros irmãos quando nós temos o verdadeiro amor de Deus em nós. Não é? O versículo 11 diz assim: porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Qual é o princípio que João está falando aqui? É o princípio de quê? O princípio do mundo? É a criação? Não, João aqui está falando no princípio que o Evangelho começou a ser pregado através de Jesus Cristo. Right? O mandamento de Jesus Cristo é que nós nos amemos uns aos outros. Não é? Ele resumiu toda a lei, 10 porções, né? Right? E as primeiras 5 são um relacionamento que nós temos verticalmente com Deus, né? Right? Fala a respeito do relacionamento que nós temos com Deus. Os últimos são um relacionamento entre nós. Só quando ele diz amai o vosso próximo como vocês amam a si mesmo, já cobre todos aqueles passos que nós aprendemos lá nos 10 mandamentos entre nós, né? Ok? Por isso ele diz, amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como tu te amas a ti mesmo. Quando a gente faz isso, estamos cumprindo a lei toda, right? E só Jesus mesmo, para resumir essas coisas tão rapidamente, e essa maravilha como ele usa as palavras, é incrível como é que ele faz as coisas simples. A gente é que tem o problema, tem a mania de complicar tudo, não é? Portanto, mas João aqui antes dele começar a explicar o que é o verdadeiro amor e como esse amor tem que ser demonstrado, João aqui vai nos mostrar primeiro o que o amor não é, né? O que o amor não é. E ele aqui vai usar, Caim, né? Como um exemplo, né? Aqui João deixou bem claro, a primeira coisa ele deixa bem claro que estas admoestações eram dirigidas aos cristãos. Né? João está escrevendo esta carta aos crentes, às igrejas. Né? Esta é a mensagem que vocês cristãos ouviram desde o princípio. Nós cristãos devemos nos amar uns aos outros. Mas antes de dizer isso, antes de dizer ao seu público exatamente o que é o amor, ele primeiro vai nos ensinar o que o amor não é. Certamente não é o tipo de ação que Caim demonstrou em relação a seu irmão Abel. Com certeza que não. Porquê? Porque Caim matou o seu irmão Abel. Né? O primeiro homicida, né, que aconteceu foi Caim matar o seu irmão. Lá em Gênesis, no capítulo 4, versículo 8, diz assim: Caim disse a Abel, seu irmão, vamos ao campo. E estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel e o seu irmão, e o matou. Né? Porquê? Por causa da inveja que ele tinha do irmão. Por causa que o irmão foi aquele que agradou mais a Deus do que Caim, ao trazer uma oferta que era boa aos olhos de Deus. Mas será que Deus rejeitou Caim? Será que Deus não tentou falar com Caim e explicar-lhe o que é que ele tinha que fazer
para corrigir aquilo que ele tinha feito. Não, Deus não faz isso. Deus sempre dá uma oportunidade. O nosso Deus é um Deus de segundas chances. Ele sempre nos dá uma segunda oportunidade. E Ele deu essa oportunidade a Caim, né? Quando ele vai e fala com Caim, começa falando primeiro porque estás com essa aparência, né? O que é que se passa e tal, o que é que tu fizeste? Eu não sei onde o meu irmão está, eu não sou o guardador dele, não sei de nada disso, né? A primeira coisa ele rejeitou, ele renunciou àquilo que tinha feito e Deus começa a falar com ele, a trazê-lo à razão, a dizer, será que se tu fizeres o bem, que isso não possa ser resolvido? E se tu não fizeres esse bem, o pecado já jaz à tua porta, right? O pecado está sempre à nossa porta esperando para que a gente falhe, para que a gente caia, né? E se tu compreenderes isso, tu podes ter domínio sobre esse pecado. Mas aquele sentimento de inveja, de ódio que ele tinha no coração contra o irmão, foi continuando a desenvolver até chegar ao ponto que ele matou o seu irmão. Portanto, este não é amor de Deus, né? Right? Deus não está nesse tipo de ações. Right? Nada dessas ações vem de Deus. Portanto, este não é o tipo de amor que João quer mostrar aqui nesta lição, né? E a gente tem que se lembrar que ações como essas são satânicas, não vêm de Deus, vêm do inimigo. No versículo 13 diz assim: meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Tal e qual como Caim odiou o irmão, o mundo também nos odeia. Pela mesma razão. Eles são ciumentos da maneira que a gente vive, da maneira que a gente age, da maneira que a gente perdoa as outras pessoas, da maneira que a gente ama os nossos irmãos. Eles têm inveja de nós. Mas em vez de eles fazerem algo para resolverem o problema deles, no coração deles está aquele mal, né? aquela vontade de continuar a viver do jeito que eles vivem, right? E eles não se arrependem, eles não querem voltar-se para Deus, right? E isso até chega ao ponto de matarem. Vocês, não sei se ouviram as notícias, mas quantas pessoas morreram há 2 semanas na Síria? Right? A mídia não diz que aquelas pessoas eram cristãos, mas quase todos eram. E assim, eles aproveitaram a turbulência que está havendo ali para pegarem num grupo de cristãos e assassinarem eles. Right? Portanto, tudo isso acontece no mundo, né? Portanto, isto são maneiras do mundo. O mundo odeia os cristãos. No entanto, esse fato não deve surpreender os leitores que aqui são chamados de irmãos, né? Portanto, quer dizer que esta mensagem é para a igreja, é para nós ainda hoje. O que mais se pode esperar de um mundo caído e corrupto, senão esses atos, né? Mas é o ódio entre os crentes que é tão anormal. Quando a gente vê um crente a fazer isso, deve nos chocar, né? Como é que uma pessoa que tem Deus, que diz que tem Deus, é capaz de até matar outra, né? E toda a pessoa que pensa que isso que não pode acontecer entre nós está completamente errada, porque pode, né? Porque pode. Mas o ódio entre os crentes que é tão anormal, contra o qual João está fundamentalmente alertando a nós aqui hoje. No versículo 14, diz, eu não estou a seguir cronologicamente aqui o que está passando, mas vocês vão compreender tudo no fim, ok? Não se preocupe. 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Right?
Se há alguma coisa que declara e demonstra, right, que nós somos salvos e que temos o amor de Deus em nós, é da maneira que a gente ama uns aos outros. Right? Tal e qual como Tiago disse lá na carta dele, que a nossa fé sem obras, right, nós precisamos de produzir obras, right, para demonstrar o quê? A nossa fé. Porque uma fé sem obras é uma fé o quê? Morta. Aqui é a mesma coisa. Se a gente não mostrar o amor uns pelos outros, nós estamos demonstrando que não temos Deus em nós. Right? Porque Deus é amor. Ele não dá amor, Ele é amor. Ele é amor. O amor não vem de uma parte externa para Deus depois nos dar esse amor. Deus é amor. Right? É um dos atributos maravilhosos de Deus. Só em contraste com o mundo, porém, João afirmou: sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. O escritor, sem dúvida, pretendia que os leitores aplicassem este comentário a si mesmos, tal naquele tempo como hoje. Temos que aplicar esta mensagem a nós mesmos, não é? O amor pelos nossos irmãos em Cristo é uma evidência de que nós entramos naquela esfera de vida de Deus, que só Ele dá, não é? Este amor não é fácil, porque este amor só vem de Deus. Nós temos que ter um relacionamento com Deus para ter este amor em nós e então aí demonstrar esse amor perante as outras pessoas. Não é? João 13, no Evangelho de João 13:35 diz assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Jesus Cristo falou isso. É amando uns aos outros que todo o povo vai conhecer que nós somos discípulos de quem? De Jesus Cristo, porque Ele é amor. Não é? A expressão traduzida como passou da morte para a vida ocorre em outro lugar também no mesmo Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 24, que diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Right? Isto aqui está falando naquele dia, naquela hora que a gente se converte, que a gente aceita Cristo, que a gente acredita nele, acredita na palavra dele, acredita de onde ele veio e acredita naquele que o enviou, que foi Deus. Right? Passou da morte para a vida. E aqui está-se referindo à conversão de cada um de nós. O contexto aqui deve decidir seu significado. Aqui nesta passagem, nos versículos de 14 a 15. Vamos ler o 15. O 15 diz assim: qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. You see? Esta palavra aborrece quer dizer aquele que odeia o seu irmão é considerado homicida. Não precisa matar o irmão fisicamente, basta só odiá-lo. Right? Não querer ter nada a ver com esse irmão. Já é considerado, na esfera espiritual, ele é considerado um assassino. Não é? E quem é que diz isso? Quem é que ensinou isso? Lá no princípio, como João diz. Quem é que ensinou isso? Foi Cristo. Cristo falou isso. Não? A coisa é séria. Right? Às vezes a gente não leva essas coisas a sério e a gente tem coisinhas contra o irmão, isto e aquilo, né? Que não tem, como em bom português se diz, pés nem cabeça. Não? Right? E a gente tem rixa uns pelos outros. E quanto mais esse azedume entra no nosso coração, mais vai aumentando. É como se fosse uma bola de neve, que pode chegar até a um ponto de se matar o irmão fisicamente. Right? E Jesus fala nisso, Ele alerta-nos para isso. Né? Portanto, esses dois versículos sugerem que
que as esferas da morte e da vida são tratadas aqui como experimentais e determinadas pelas ações da pessoa. A pessoa teve a sua conversão, ela acreditou que Cristo é de facto o Filho de Deus que veio para nos salvar, ela acreditou nisso, ela foi salva, mas há uma obrigação de viver uma vida que seja merecedora de quem nos deu essa salvação, que é Jesus Cristo. E a gente só mostra isso pelo amor que a gente tem a cada um dos nossos irmãos e irmãs. Right? Tenho a certeza que a irmã Odília já ouviu essa mensagem e ela está dizendo: para que é que eu estou ouvindo isso outra vez? Nem quero mais. Mas a declaração, quem não ama o seu irmão permanece na morte, no versículo 15. Quem não ama o seu irmão não pertence à vida. E eles lá no capítulo 1 e 2, João vai contra essas afirmações de alguns que diziam: eu tenho a luz em mim, eu amo a Deus. E ele chama essas pessoas mentirosas. Se tu amas a Deus e vives desse jeito, tu és mentiroso. Se tu dizes que tens a luz e ainda vives nas trevas, tu és mentiroso. O João chama mentiroso. Se vocês forem ler o primeiro e o segundo capítulo, os apóstolos falavam aquilo que era certo. Eles não tinham medo se iam ofender alguém. Eles não tinham medo se a sinagoga estava cheia ou se estava vazia. A palavra era falada da mesma maneira. E nós temos que fazer isso hoje. Nós não temos que ter medo de falar, porque essas palavras não são minhas, não são de nenhum de vocês. Estas palavras são de Deus. Right? E nós temos que ouvir isso. Não é ouvir aquilo que faz bem ao nosso ouvido. Que é isso que as igrejas com 300, 400, 500 pessoas têm. 99,9% daquelas pessoas estão ali porque eles ouvem uma mensagem que eles gostam. Não é a mensagem de Deus. Porque a mensagem de Deus, quando é bem falada, ela vai convencer, ela vai atingir o teu coração, a tua mente, as tuas faculdades que Deus te dá para tu saberes no erro que tu amas. Right? E que precisas de mudança. Que precisas de um Salvador. Right? Para começar, João aqui ele fala de qualquer que odeia seu irmão. Se João acreditasse que somente uma pessoa que não é salva podia odiar um cristão, ele não escreveria seu irmão. Quando ele escreve aquele que odeia ao seu irmão, está falando connosco, está falando com a igreja. Há muita gente que pensa que estas passagens aqui, que não pode ser para os cristãos, que isto é para as pessoas que estão lá fora. Só eles têm o poder de odiar alguém. Mas não é. Não é. Dentro da igreja também há isso. Não é? Se estão salvos ou não, isso é com Deus. A mensagem que está aqui é para todos. É para o alcance de todos. Right? Isso não é o problema nosso. Nós temos que pegar na mensagem para nós. Mesmo salvos. Right? E mesmo pensando que amamos a Deus. Amar a Deus não é uma coisa fácil. Right? Nós temos que seguir, obedecer os seus mandamentos. Né? Um exemplo que nós temos na Bíblia, que é conhecido de toda a gente sabe a história não a história de Davi, como a gente tem andado a estudar, mas toda a gente sabe esta parte da história de Davi, até usam isso para falar mal do homem. Right? Que é o que muita gente faz. Né? Mas Davi, ele matou alguém, right? Davi é chamado um homem segundo o quê? O coração de Deus. Deus é que disse isso. Que Davi era um homem segundo o coração dele. Mas Davi matou um homem. Num dia fraco da sua fé, né? Para cobrir o quê? Para cobrir um pecado que ele tinha feito. Só isto não foi uma coisa espontânea, não foi uma guerra que houve entre ele e um homem que ele teve que se defender e acabou por matar o homem. Não foi isso. Foi uma coisa premeditada. Right? Davi. Né? Portanto, se Davi fez isso, nós também podemos fazer. Right? E João está aqui advertindo e falando sobre isso. Pedro, na sua carta
1 Pedro, no capítulo 4 e versículo 15, diz assim, que nenhum de vocês sofra como um assassino. Ele está escrevendo às igrejas. Se vocês tiverem que sofrer, que sofram por fazer o bem. Mas nunca sofram por matar ninguém ou por fazer o mal. Porque se vocês estão sofrendo por causa disso, é justamente, é bem feito porque vocês praticaram o mal, né? Mas se vocês sofrerem por fazer o bem, a coisa é diferente. Deus vai estar nisso, né? Portanto, todas as pessoas que têm a ilusão de que estas passagens não são para os crentes, ela não está olhando para a realidade como deve ser. O fato solene aqui, que é o mais importante, continua sendo que odiar o nosso irmão é equivalente espiritual do homicídio. Né? No mundo espiritual, embora a gente não tivesse matado o nosso irmão fisicamente, mas falando mal dele, odiando ele, é como se a gente tivesse cometendo assassino contra esse irmão. Right? Isso é só para mostrar a seriedade que isso é. Muitas vezes a gente às vezes fala do irmão, e tal, falando, assim, tá. Ele é nice, mas tem isso, tem aquilo. Não, a gente não deve fazer isso. Não deve, isso não vem de Deus. Não foi isso que Jesus ensinou. Right? Não foi. Vamos ler Mateus. I'm being really good. Mateus 5 e vamos ler do versículo 21 a 22. Diz assim: Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, vê lá, quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Veja lá. Não precisa odiar o irmão com todas as nossas forças. Basta só falar mal do irmão, chamá-lo tolo. E essas coisas que já estamos a ser caminhando para um julgamento. Né? Right? Não pode acontecer isso. Right? O amor que a gente tem em nós, que vem de Deus, tem que ser demonstrado quando a gente ama os nossos irmãos. João insistiu então que nenhum assassino tem a vida eterna. Não tem. Nenhum assassino tem a vida eterna nele. É uma palavra crucial, esta permanecer. Né? Nós precisamos de permanecer em Cristo, em Deus, para que a gente nunca esteja fora daquele amor que Ele demonstra por nós, daquele amor que Ele dá, daquele amor que Ele é, para que a gente possa continuamente amar os nossos irmãos. Basta só um deslize para que a gente possa fazer algo grave. Né? Tal como Davi fez. Resolveu a ficar em casa aquele dia. Né? Não foi para a guerra com os soldados. Como ele tanto fez, que conquistou, obedecendo ao seu Deus. Resolveu naquele dia a ficar em casa. Ficou paradinho, só ali a descansar, olhando para as suas coisas. E o que é que ele viu? Os olhos viram aquilo que a cobiça entrou nele. E o que é que aconteceu? Começou por uma coisa, não, o primeiro olhou, o primeiro viu. Não é assim que nós somos tentados todos. Right? É pelos olhos, primeiro. Né? Depois desce para onde? Para o coração. E do coração saem as ações. Né? Temos que estar alerta por essas coisas. O ódio por parte de um cristão em relação ao outro é portanto uma experiência de assassinato moral. Aqui não é fisicamente, não estamos falando que um de nós vai agora daqui a pouco e vai matar um. Né? Não, estamos falando aqui moralmente e espiritualmente. Quando a gente odeia o irmão, já está cometendo
assassinado. Como João havia indicado no versículo 14, ele sustentava que um cristão que não ama o seu irmão permanece na morte. Não houve mudança. E se ele disser que tem a vida, é mentira. És mentiroso. Right? Se tu odeias o teu irmão e dizes que amas a Deus, que não vês, a gente ao nosso irmão, a gente vê todos os dias. Imaginem alguém dizer que ama a Deus que ele não vê e odiar o seu irmão que ele vê todos os dias. Imaginem. Não faz sentido isso, não? A vida eterna, ou seja, Cristo, porque o João acredita que Cristo é a vida eterna. Right? E isso está em João, no capítulo 14, 6, né? Que Deus diz, que Jesus diz: eu sou a vida, né? O caminho, né? E aqui, eu tenho que ler. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Exatamente, ok? Obrigado. Muito bom. E é isso, né? João acredita que Jesus Cristo é a vida. Right? E quem não tem a vida de Deus em si, ele não tem Deus. Né? Portanto, a pessoa que faz essas coisas, não tem Deus na sua vida. O Romanos 8,13 diz assim: porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Okay? E o Espírito de Deus não vai guiar ninguém a odiar o seu irmão. Portanto, aquele que faz isso não é de Deus. Okay? As palavras de João foram certamente pesadas, com certeza, mas não trazem benefício algum à Igreja se não forem aplicadas na vida cotidiana de cada um de nós. Nós não temos que ouvir, nós não podemos só ouvir, nós temos que praticar. Right? Falar que a gente ama uma pessoa é muito fácil. As palavras saem rápidas. Muito fácil, não é? Mas demonstrar esse amor através das nossas ações é difícil. É difícil. Quando alguém bate à porta com necessidade, vá-te embora, meu irmão, vou orar por ti e tudo vai ficar bem. É isso que a gente deve fazer? Ou é perguntar: o que é que tu precisas? O que é que tu precisas? O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso ajudar? Né? Right? Hoje em dia é muito difícil qualquer um de nós dar a vida por outro, porque a gente vive em países que têm leis e que não precisa chegar a esse ponto. O que nós podemos fazer é distribuir, de compartilhar aquilo que nós temos. Right? Aquilo que nós temos sido abençoados com, aquilo que Deus nos tem dado. Nós podemos compartilhar isso com os necessitados. Isso mostra o amor de Deus em nós. Right? Não é só falar. Right? Deus não se alegra com isso, né? O amor sempre demanda ação. Sempre. Falar de amor sem agir não vale nada. Right? E do 16 em diante, então, João começa então a falar do verdadeiro amor, a explicar o amor. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Nós não temos que dar a vida em sacrifício para Deus. Deus não aceita isso. Mas Deus aceita neste nível, né? Nós só demonstramos a gratidão que nós temos ao sacrifício que foi feito na cruz por intermédio da morte e ressurreição de Jesus, quando a gente faz o bem aos nossos irmãos neste nível. Porque é a única maneira de demonstrar isso. Right? Deus não precisa de nada nosso. Né? Mas Deus quer que a gente demonstre esse amor que nos foi dado primeiro. Né? Deus nos amou primeiro para então nós amarmos a Ele. Né? Não foi uma iniciativa do homem.
Porque o homem tem tendência sempre, no seu estado natural, que é o pecado, o homem tem sempre o quê? A tendência de fugir de Deus. O homem não quer ter encontros com Deus, mas Deus vem à nossa procura. Foi Ele que foi à procura de Adão e Eva. No jardim, quando eles pecaram, e eles estavam onde? Escondidos. Eles esconderam-se logo. Quando eles pecaram, eles souberam muito bem que não tinham feito aquilo que era certo. Onde é que vocês estão? Escondidos. Porquê? Porquê? Eu não. Nem que ele não soubesse, né? Nem que ele não soubesse. Porquê, né? Mas ele precisa de uma resposta nossa, né? Diz aqui no 17: quem pois tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Se a gente vai renunciar ou rejeitar de ajudar o nosso irmão que está precisando de ajuda, onde estará o amor de Deus nessa pessoa? Será que há o amor de Deus? Se há o amor de Deus, a primeira coisa que ele vai fazer é ajudar. Right? Quem não faz isso não tem o amor de Deus. É o que João está dizendo aqui, né? Esse amor que Deus tem a nós e que deve ser demonstrado é sempre para o benefício dos nossos irmãos, do nosso próximo. Sempre. A demonstração desse amor. 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua. Porquê? Porquê é que ele diz isso? Porque é fácil. Amar de palavra é muito fácil. Eu posso dizer, e eu sinto isso, já é para que amo vocês todos, eu amo vocês todos. Mas isto não é só de palavra. Right? Isso vem de mim, do amor de Deus que há em mim. E eu não estou dizendo que sou melhor do que qualquer um de vocês, porque eu sei que vocês estão do mesmo jeito. Não é? Mas isso é o que nos separa de uma pessoa que não tem o amor de Deus vivendo nele. Right? É essa separação, é essa diferença, esse contraste que faz o mundo nos odiar. Porque eles sabem que não têm isso. Eles sabem que não têm esse amor. Eles não vivem desse jeito. Não é? Por isso eles nos odeiam. O 19. E nisto conhecemos que somos da verdade e diante dele asseguremos os nossos corações. O que é que João está a tentar dizer aqui? Muitas vezes aqueles que estão trabalhando para o Senhor, eles experimentam dúvidas em comparando eles com Jesus Cristo. Será que eu posso chegar a algum lugar, right? Tendo um padrão tão elevado a seguir, que foi a morte de Jesus Cristo na cruz, para nos salvar? Será que qualquer coisa que eu faça aqui nesta terra possa se comparar com as coisas que Jesus Cristo fez? Não, não pode. Nada que a gente faça se compara com isso. Right? Mas nós também devemos parar e pensar o amor que Deus tem por nós. E quando Ele vê que nós estamos fazendo isso, que nós estamos tentando seguir as suas leis, que nós estamos amando uns aos outros, Deus sabe os nossos corações. E Ele nos vai ajudar a fazer cada vez mais. E isso chama-se a nossa santificação. Nós estamos sendo santificados. Cada dia que a gente passa neste mundo estamos a ser santificados. Devemos de mortificar o pecado. Right? Cada dia devemos, com a ajuda do Espírito Santo, mortificar o nosso pecado. Para que a gente consiga ser cada vez mais semelhantes à pessoa de Jesus Cristo. Right? A gente nunca vai ser exatamente como Ele. Nunca. A Bíblia ensina que a gente vai viver a eternidade aprendendo de Deus. Can you imagine? Não é só 50, nem 60, nem 70 anos, como eu já tenho. Mas vai ser a eternidade a aprender. A ver as glórias de Deus, de glória em glória. Isso é incrível. Right? Quem é que pode, com a nossa pequena mente, como é que a gente pode imaginar isso? Right? Ninguém pode. Não é? Mas voltando aqui a estes versículos 19 e 20,
Nós temos que ter a certeza que Deus nos ama. E quando Ele diz que nos ama, Ele ama para sempre. Ele não muda. Ele é imutável. Right? Ele não muda. O 20 diz assim, sabendo que o nosso coração nos condena. Muitas vezes o nosso coração põe dúvidas em nós próprios. Será que estás fazendo a coisa? Será que estás fazendo o suficiente? Olha o que Jesus Cristo fez. Será que um dia vais chegar a ser assim? Sim, vamos. Nós vamos porque Deus nos conhece o nosso coração, né? E nós estamos fazendo aquilo que a gente pode aqui nesta terra para chegar a esse dia. Right? E no último dia da nossa vida vamos ser glorificados, vamos ter um corpo novo, tal e qual como Jesus Cristo teve para viver eternamente com o Pai. Não temos que perder a coragem, não temos que perder a confiança, porque isto não é trabalho nosso, isto é trabalho de Deus. Nós estamos nas mãos dele. Right? A responsabilidade não é nossa. É nossa até um certo ponto. Mas de nos levar até lá, é Deus sempre na nossa vida. Por isso nós temos que permanecer nele, para ele permanecer em nós. Esta palavra permanecer é muito importante. Nós temos que permanecer. Jesus Cristo fala nisso lá em João 15, quando ele dá aquele exemplo da videira. Eu sou a videira, vocês são os ramos, e todo aquele que permanecer em mim, right, dará muito fruto. Né? Quando ele não permanecer, quando ele deixar de existir em mim, o que é que acontece? Os galhos secam. E o que é que se faz com um galho seco? Corta-se e queima-se. Não é isso lá que a gente faz, lá em Portugal, nos Açores? Aquelas ramos que não estão a produzir nada, o lavrador vai lá, corta, faz uma fogueira, pronto. É verdade. Desaparece daqui para fora. Né? É assim. 21 diz assim, amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. Né? Há uma ousadia, há uma confiança quando a gente sabe que está trabalhando para o Senhor, quando a gente sabe que está fazendo as coisas que se pode fazer dentro das nossas capacidades, que Deus não espera mais do que isso. Deus nos capacita a cada um para fazer aquilo que Ele quer que cada um faça. Right? Portanto, isso nos dá uma ousadia e a gente se aproxima de Deus com mais ousadia, com mais confiança, com mais coragem, mesmo nas nossas orações. Né? E Deus é tão bom que quando Deus vê uma pessoa fazendo isso, Deus põe no espírito daquela pessoa o que é a vontade dele. Por isso, quando a gente pede e acontece que foi pedido na vontade de Deus. Até nisso Ele trabalha em cada um de nós. Né? Versículo 23. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. Né? Os nomes antigamente, na tradição judaica, cada nome tinha o seu significado. Portanto, João diz aqui, creiamos no nome do seu Filho. A gente em Isaías, a gente já lemos, o pastor até já pregou, muito sobre isso, os nomes de Cristo, né? Right? Ele é o príncipe da paz, né? Ele é aquele que conforta, right? Ele é o Pai eterno, o Deus eterno, né? Só nós temos que, ao acreditar nesse nome, nós temos que fazer o que tudo esse nome, o significado que há nesse nome. Right? Seguir a Ele, fazer aquilo que Ele fez. Right? O 24 diz assim, e aquele que guarda os teus mandamentos nele está, e Ele nele. Né? Deus não está naquele que é desobediente, né? Deus não está naquele que não vive uma vida como João está falando aqui de amor uns com os outros. Não, Deus não está nessa pessoa. E nisto conhecemos que Ele está
em nós. Por quem? Pelo Espírito que nos tem dado. Amém? Esta é a mensagem para hoje. Eu vou chamar o pastor João para finalizar o culto. Bendito Deus, graças estamos Senhor por mais este dia que nos trouxeste à tua casa para o trabalho. E agradecer por todas as bênçãos que derramas sobre nós e cada dia da nossa vida, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pelo alimento espiritual que esta manhã trouxeste para nós. Ajuda-nos, Senhor, a meditar bem nesta mensagem de hoje. E tem misericórdia de nós, Senhor, e guia-nos cada dia da nossa vida. No nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Amém.